O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas, por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim, mas se as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos às portas do início da Semana Santa e o Evangelho hoje nos apresenta a segunda tentativa de apedrejamento de Jesus. A primeira foi ontem, no capítulo 8 de São João. Vocês sabem que esses últimos capítulos de São João são todo um percurso condenatório, em que os judeus já decidiram matar Jesus, mas estão apenas procurando a ocasião, estão apenas tentando pegá-lo numa palavra meio duvidosa, numa atitude meio dúbia, em que por causa dela possam então condená-lo à morte. Então, pois bem, ontem Jesus dizia: antes que Abraão fosse, eu sou. E isso, Jesus isso afirmando, causou neles aquela revolta, porque Jesus afirmava então a sua divindade, e eles tentaram apedrejar Jesus, mas não conseguiram. Hoje, nós estamos aqui no capítulo 10, se vocês tomarem alguns versículos antes, neste mesmo capítulo 10, Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. E aí, os judeus, mais uma vez, tentam então apedrejar Jesus, porque, sendo homem, tu te fazes Deus. É esta a crítica, a condenação que eles fazem a Jesus, quando na verdade é exatamente o contrário. Ele é Deus que se faz homem. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus como o Pai, eu e o Pai somos um. Ele, sem deixar de ser o que era, ele torna-se o que não era. Então não era blasfêmia, muito pelo contrário, era caridade. Por amor a nós, ele vem para nos salvar. Ele assume a nossa humanidade para redimi-la, mas isso causa a revolta aos judeus, aos fariseus e saduceus, que não estão dispostos a nisso acreditar.
Meus irmãos, esta realidade que causou a condenação de nosso Senhor, sim, porque foi por causa disso que Jesus foi crucificado. Os judeus depois darão uma justificativa política para que Pilatos aquecesse, aceitasse a condenação de Jesus. Então eles vão dizer que Jesus Cristo era um agitador político, que Jesus Cristo era contra César, de que queria destruir o templo, porque é claro, se eles acusassem Jesus de blasfêmia, se eles acusassem Jesus, se eles falsamente acusassem Jesus de blasfêmia, porque é claro, não era blasfêmia, repito, era caridade, não era um homem que se fazia Deus, mas Deus que se fazia homem, que se fez homem para a nossa salvação. Se eles isso dissessem a Pilatos, por isso Pilatos não o crucificaria. Mas o motivo verdadeiro era esse: o ódio a Jesus, porque ele, sendo homem, se fazia falsamente passar por Deus. Meus irmãos, ainda hoje este é um ponto de discórdia no mundo. Isto é, não apenas os judeus, não apenas os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, não estavam dispostos a reconhecer em Jesus Deus, a divindade, mas o mundo atual, o mundo tomado pelo relativismo religioso, pelo pluralismo religioso, o mundo atual também não está disposto a reconhecer em Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se faz homem. E isso, infelizmente, este relativismo, esse pluralismo religioso, às vezes, não poucas vezes, presente até mesmo na igreja, entre os pregadores e entre aqueles que se sentam nos bancos das assembleias. Isto é, se vocês perguntarem ao mundo, o mundo não tem problema de reconhecer em Jesus um mestre religioso, um espírito elevado, evoluído, alguém que tem muita sabedoria, mas o mundo não está disposto a reconhecer em Jesus o Filho de Deus encarnado, Deus que veio ao mundo para nos trazer a salvação, Deus que verdadeiramente, não metaforicamente, não poeticamente, não, mas Deus verdadeiramente se fez homem, o Deus verdadeiro, que verdadeiramente se fez um de nós. Ora, os espíritas, os muçulmanos, os testemunhas de Jeová, os seguidores daquelas filosofias religiosas, Sechonoye, e tantas outras religiões, os budistas, eles não terão, repito, eles não terão dificuldade de reconhecer em Jesus um sábio, um espírito evoluído, mas eles não aceitarão que Jesus é o Filho de Deus. E esta é a fé católica, esta é a nossa fé, que Jesus Cristo é Deus que se fez homem, e é exatamente por isso que Ele pode nos trazer a salvação. É por isso que nós dizemos que só existe salvação em Jesus Cristo, isto é, no Filho de Deus feito homem. Nós não estamos dizendo apenas que só existe salvação em Deus. É fé católica que só existe salvação no Deus encarnado. Isto é, como gostavam de dizer os padres da igreja, eu já falei isso aqui para vocês, caro cardo salutis, a carne de Jesus, a sua humanidade é a dobradiça da salvação. Isto é, de um lado tem o homem pecador, do outro lado tem Deus, Jesus Cristo, Deus
feito homem, é esta dobradiça, é este eixo, é o que liga o homem a Deus. Ele é a verdadeira escada de Jacó, ele é a verdadeira ponte para a salvação. É por isso que Jesus, e somente Jesus, pode dizer: eu sou o caminho que leva a Deus, eu sou a verdade, a única verdade. O que é que o pluralismo religioso está disposto a dizer? Que todas as religiões têm uma parcela da verdade, que todos têm um pouco de verdade, e Jesus Cristo tem um pouco, talvez muito, mas uma parcela apenas. E esta, repito quase que ao cansaço, porque infelizmente isto não é tão óbvio assim entre os pregadores e os cristãos e os católicos. Isto é, que o pluralismo religioso, ele não é querido por Deus, que o pluralismo religioso não é algo bom, porque bom é pertencer à única religião, à única igreja fundada pelo próprio Deus quando se fez homem. Esta é a verdade, e somente nesta verdade nós podemos alcançar a nossa vida. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por ele. Ora, e o que é, meus santos, então, que nós estamos diante dessa realidade? Que atitude nós tomaremos? Isto é, enquanto Jesus foi condenado pelos fariseus e saduceus por afirmar exatamente isso, isto é, eu e o Pai somos um, antes que Abraão fosse, eu sou você. O que é que você está disposto a fazer? Para sair bonito na fotografia, para sair de bem com todos, você estará disposto então a dizer: mas o que importa é ter uma religião, né? O que importa é você seguir uma religião, é você fazer o bem, porque todo mundo de alguma maneira tem um pouco de verdade, e podemos de alguma maneira aprender uns com os outros. Ora, meu santo, raciocine comigo. Se nós cremos, eu espero que você creia, que o próprio Deus deixou uma igreja aqui na terra, que ele fundou uma religião aqui na terra. Ora, se ele é Deus, e ele o é, o que é que ele tem que aprender com Buda? O que é que ele tem que aprender com Confúcio? O que é que ele tem que aprender com Maomé? O que é que ele vai aprender com Allan Kardec e o Espiritismo? Ele é Deus, ele é o próprio Deus que se fez homem, ele é a sabedoria de Deus encarnada, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por ele, porque ele feito homem, é a dobradiça, é o gancho que nos une ao próprio Deus, nossa vida e salvação. Então, meus santos, com muito respeito, com muita caridade, e é óbvio, para que haja respeito e caridade, nós iremos dizer esta única verdade: só existe o verdadeiro conhecimento de Deus e consequentemente a salvação no único homem dado aos homens, Jesus Cristo. Jesus, nele habita toda a salvação de Deus. Então nós precisamos primeiramente crer nesta verdade. Segundo, precisamos estar dispostos a, com toda a caridade, isso dizer, mas com toda a clareza, sem subterfúgios, sem afirmações meio dúbias, com duplicidade de termos. Não, com toda a clareza, isso afirmar, com toda a caridade, mas com toda a clareza, para que nós possamos atrair as pessoas a Cristo, estando assim dispostos
às dificuldades que isso pode nos trazer. Porque, meus irmãos, se nós não quisermos as dificuldades inerentes à nossa fé, padre, mas se eu disser isso, as pessoas vão olhar feio para mim. Padre, se eu disser isso, eu posso até ser perseguido, eu posso até ser deixado de lado no meu grupo de amigos, na minha família. Mas, meus santos, porque isso Jesus não negou, para o nosso bem, não para o seu, mas porque isso Jesus não negou, Ele morreu, Ele foi crucificado. E você então, para não passar por uma situação meio vexatória, meio difícil, para não passar por alguns constrangimentos, você vai estar disposto a negar esta verdade, que é a sua salvação? Peçamos, meus santos, peçamos nós estamos nos aproximando desta grande semana, da Semana Santa. Peça a Deus essa valentia da fé. Peça a Deus essa coragem e esta predisposição necessária para sofrer pela verdade. Imagine, Jesus, para o nosso bem, não para o seu bem, para o nosso bem, para a nossa salvação, Ele estava disposto a passar por todo o sofrimento, inclusive a morte e morte de cruz. Nós, para a nossa salvação, para o nosso bem, não para o bem de Deus, nós estamos dispostos a passar por todos e quaisquer dificuldades. O grande problema não é se nós queremos ser salvos. Se eu perguntar aqui quem quer ir para o céu, se eu perguntar aqui quem quer a salvação, se eu perguntar aqui quem quer estar com Deus por toda a eternidade, eu tenho certeza, ora, vocês não iriam acordar cedo para vir à igreja se isso não quisessem. Todos vocês iriam levantar a mão. Até vocês que acompanham pelas redes sociais, que eu não iria ver, você iria levantar sua mãozinha lá dentro do celular ou do seu computador. Eu quero, Padre, eu quero ir para o céu, eu quero estar com Deus, eu quero estar por toda eternidade com Deus, com a Virgem Maria, com São José, com os anjos e santos. Muito bem, meu santo, minha santa. Você que quer com Deus estar por toda eternidade, quer ter comunhão com Ele neste mundo, carregando a sua cruz e sofrendo pela verdade. Hoje, meus santos, que peçamos, iluminados por esta palavra, peçamos a nosso Senhor e a todos aqueles que o amaram, testemunhando-o na sua vida, que sejamos dispostos também a sofrer pela verdade, a ter um peso maior na nossa cruz, por defender a verdade, porque infelizmente há muitos cristãos, cristãos que celebram e cristãos que assistem à missa dos bancos da igreja, que estão dispostos a tudo para não passar por dificuldades, para não serem taxados de radicais, ao ponto mesmo de negar essa verdade tão radical, que só existe salvação em Jesus Cristo, por meio da sua única igreja fundada sobre a terra. Que a Virgem Maria, que os anjos e santos intercedam por nós, para que esta coragem esteja viva e atuante nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.